Boa noite a todos. É hora de escutar o pastor Jadson, que nos vem abençoar. De Governador Valadares, vem com saber, e agora sua teoria vamos conhecer. Filosofia ele ensina entre tabus e valores. Em sociologia falou de lutas e amores. Na biologia, com precisão nos revelou. E em química, que em Deus o descanso se achou. Português desvendou de forma fundamental, e em história, que Roma fez o mundo banal. Até sobre o banho nos fez refletir e sorrir, mas na santidade nos faz todos persistir. Pastor Jadson, policial de grande nobreza, mostra que Deus supre sem ceder à fraqueza. O valor da mulher é maior que rubis de luz. Feliz é o homem que sua aljava enche e conduz. Então, corações e mentes vamos abrir, com o pastor Jadson há muito a refletir. E agora, sem mais demora, convido com emoção uma salva de palmas ao pastor Jadson, nosso irmão. Uma pequena homenagem, a bênção, agradeço muito a bênção que o Senhor tem sido na nossa vida. Agradeço. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa. Alguém filmou isso, gente? Tem um poeta aqui. Glória a Deus. Tem um salmista aqui. Alguém que faz da rima, da prosa, um instrumento também de glorificação e adoração a Deus. Que coisa boa. Que bom nós estarmos num ambiente assim tão extrovertido, tão alegre, adorando a Deus. De fato, em algum tempo, pessoas foram associando servir a Deus com algo muito difícil, ruim e trabalhoso. E de vez em quando a gente chega em algumas igrejas locais, em algumas comunidades de fé, onde esses princípios ainda estão sendo pregados e ensinados. E a gente percebe pessoas com aquele semblante, parece que estão vindo de uma guerra, sabe? E de fato nós estamos em guerra, é verdade. Mas isso não pode fazer decair o nosso semblante, porque conosco está o Senhor Jesus. Ele nos ungiu com o óleo da alegria, diz a palavra. Então nós temos sim razão de sobra para estarmos aqui em família e nos alegrando no Senhor, como aconteceu aqui agora. É tempo então de despedidas, não é? Esse é o último momento que, pelo menos nesta passagem, nós estaremos juntos aqui, falando de bênçãos, falando de Jesus. Então a nossa palavra é de agradecimento, pleno agradecimento. Pela ordem dos fatos, né? Primeiro eu agradeço ao Otoniel, sua esposa, pois a nossa vinda à América desta vez foi realmente fruto de uma iniciativa que partiu do coração dele e o seu pastor. Não apenas de realizar essa conferência de família, mas também em lembrar-se do nosso nome. Eu penso que lá nos céus o Senhor havia escrevido esse trabalho para abençoar vocês. E então, por sua misericórdia, Ele tocou no coração deste jovem homem de Deus e, sobretudo, também ao pastor Glauber, como ministro do Senhor neste rebanho, para entender que Deus estava nesse negócio. E sem nos conhecer, Ele abriu esta oportunidade, nos cedeu esse altar para que nós sermos boca de Deus nesses 3 dias, nesses 4 eventos que nós encerramos agora. Amanhã, por volta do meio-dia, nós estamos atravessando de novo da costa oeste para a costa leste. Temos alguns compromissos ali na região de Massachusetts e também de Canérica. E no dia 2 de setembro, estaremos embarcando de volta para o Brasil. Estamos assim, irmãos, trabalhando, né? Porque a gente viaja, mas a responsabilidade que está imposta sobre nós, ela viaja conosco. Bendito seja o WhatsApp, que não nos deixa sossegados. É o tempo todo lá no Brasil e pessoas compartilhando conosco de situações que envolvem o reino, a igreja do Senhor. Graças a Deus, em sua quase total maioria, são notícias boas, de que o mesmo Deus que está operando aqui também está operando maravilhosamente lá. Então retornaremos para reassumir ali, colocar o ombro
debaixo das cargas, junto com os nossos irmãos ali no Brasil, mas levando sem dúvida nenhuma uma alegria particular no coração, de saber que aqui em Richmond, aqui nesta região toda da Grande São Francisco, na Califórnia, nós também encontramos uma igreja da qual nós nos sentimos parte. Foi muito rápida essa transição. Quando estive aqui pela primeira vez na sexta-feira à noite, a gente ainda não conhecendo melhor as pessoas, a gente fica meio como que um peixinho fora d'água, né? Mas muito rapidamente nós fomos acolhidos em amor por vocês, pela igreja, e constrangidos diante de todo o esforço que o pastor, que o Otoniel tem feito para a gente se sentir bem, quando na verdade basta essa paz em Deus, basta esta acolhida gostosa, basta esse momento aqui, porque não há nada igual nós estarmos na presença do Senhor. Então nós deixamos aqui esse abraço, esse agradecimento, esperamos ter aqui da parte de Deus deixado também valores que vão fazer parte das meditações de todos os irmãos, e estamos ali no Brasil. Se o Senhor nos der uma oportunidade futura, será para nós também honroso. E eu estou falando pluralizando a minha fala o tempo todo, porque sei que esse sentimento é compartilhado também pela minha esposa, que ontem se aventurou a cantar comigo, né? Aqui. Quem sabe hoje vai rolar de novo. Não sei não. Tem uns pedidos aí. Milhares de fãs mandaram. Vamos lá, vamos ver. Mas hoje nós estamos encerrando a nossa conferência e eu gostaria de trabalhar com vocês um tema no livro de Ruth, que é um livro que particularmente sempre me chamou a atenção, tanto que o meu primeiro escrito foi este. Eu tenho outros livros encaminhados, mas não os publiquei ainda. Mas o livro que inclusive vários dos irmãos adquiriram, foi o primeiro livro que eu publiquei, porque o livro de Ruth tem uma mensagem muito forte para a igreja do Senhor, e eu queria deixar um pouco mais deste livro para os irmãos. Então nós iremos falar sobre princípios de Deus para a bênção na família, e para isso eu queria que você lesse comigo no livro de Ruth, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8. Ruth, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Você gostaria de ficar de pé mais uma vez? Vamos ler esta palavra juntos de pé? Eu sempre gosto de fazer menção que a versão que eu uso da Bíblia é a versão revista e corrigida. E é o texto principal que geralmente os assembleianos usam. É meramente uma questão de tradição, né? E os irmãos às vezes usam outras versões, mas eu tenho certeza que o texto sagrado por si basta, e os irmãos irão entender esta mensagem. Leiamos então juntos esta palavra. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não toquem em ti? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe por meio desta palavra. Tome o seu assento e vamos falar um pouco vamos investir alguns minutos falando sobre esta jovem, Ruth. Nas nossas falas anteriores, em alguns momentos nós fizemos uma passagem pela história
que o livro de Ruth trata. Quando nós lemos a totalidade desse livro, a gente percebe que é um livro curto, e a história que é contada aqui, ela perpassa sobre detalhes. O escritor do livro de Ruth, ele procura ir direto aos fatos, os fatos mais relevantes. Então ele cita de passagem a saída de Elimeleque com sua família, indo de Israel para Moabe. Ele cita que havia fome na terra, e isso foi um elemento que motivou Elimeleque a pegar a sua família, a sair da terra santa, da terra prometida, da terra que mana leite e mel, para uma outra terra, uma terra estranha, um povo com hábitos que estavam fora do governo de Deus, mas ele assim fez. E assim como rapidamente a Bíblia cita a saída deste homem, a Bíblia também menciona a morte dele, sequenciada pela morte dos seus filhos, e aí ficam ali Noemi, sua esposa, viúva, e junto com ela 2 noras, viúvas também, Orfa e Ruth, ambas moabitas, ambas que foram recebidas nesta família e certamente ali começaram a ser instruídas, começaram a viver a sua experiência com esta figura divina que os israelitas adoram. Os moabitas, embora sejam hebreus, eles foram criados dissociados da fé no Deus de Abraão. E eles então passam a adorar outros deuses. Mas a chegada de Noemi e dos seus filhos produziu uma mudança no coração daquelas 2 moças. Elas se envolvem sentimentalmente com os filhos de Noemi, e ela vai se casar com eles. E na medida em que a cultura antiga nos mostra, quando elas se casam com esses rapazes, elas estão saindo da casa dos seus pais para viver na casa agora da sua família, do seu marido. Esse ato de transição significa também que essas mulheres passam a se sujeitar a uma nova visão, posto que a cultura antiga era uma cultura de absoluta servidão ou submissão da esposa para com o seu marido. Ao sair da casa dos seus pais, elas estão também renegando toda a sua trajetória até ali. Elas estão se dispondo a entrar debaixo de um novo ciclo de coisas. Agora, não haveria mais queima de incenso a Baal, a Astarote, aos deuses dos bosques e das florestas. A partir de agora, não haveria mais clamores nem celebrações às divindades dos amorreus, às divindades dos moabitas. Elas agora estavam sabendo que ao unir-se a Quilion, ao unir-se a Malom e ao virem para a sua nova vida, elas estavam iniciando uma nova história. E se com alguma divindade elas quisessem ter contato, elas teriam que ter contato com o Deus de Abraão, com o Deus de Israel. Na mente de um politeísta, na mente de alguém que adora a vários deuses, na mente de alguém que admite a possibilidade da existência de mais de um Deus, eu acredito que essa transição é algo que acontece de uma forma mais suave. Uma vez que essa pessoa presume que é possível haver mais de uma divindade, ela sente que é natural. Eu vou para a casa do meu marido, eu vou para a casa da minha sogra, e eu vou passar a conviver com eles, eu vou passar também a servir ao Deus que eles servem, afinal de contas é Deus também. Assim como Dagon, assim como Baal, assim como Astarote, Jeová em Israel é Deus. Então será mais um Deus na minha coletânea, será mais uma divindade a quem eu devo buscar. O politeísta admite essa transição de uma maneira mais tranquila, mas não é a mesma coisa com o monoteísta. Amados, me desculpem frisar aqui essa minha opinião. Com todo respeito aos nossos amigos e irmãos que são politeístas, com todo respeito àqueles que acreditam poder existir mais de uma divindade, mas esse conceito é um conceito absolutamente irracional, porque na verdade
A ideia de um Deus é a ideia de um ser supremo. É a ideia de um ser que está acima de qualquer comparação. Se mais de um Deus existe, então não existe Deus nenhum. Pois a palavra de Deus nos ensina: quem é semelhante ao nosso Deus? Não. Se há um Deus, ele é um só. E para a glória do nome dele, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Ele é Jesus. Esse é Deus. E fora dele não há outro, não há salvação. Ruth e sua coamiga, Ruth e sua cunhada, iriam ter esse contato. Quando elas vêm para a família, elas entendem: vamos conhecer mais uma divindade. Mas quando passam a conviver com aquela família, elas aprendem a conhecer a divindade por excelência. Agora perceba uma coisa importante: Ruth e Orfa não vão ter um conhecimento de Deus em uma situação positiva. Elas não vão viver uma situação maravilhosa, uma situação de prosperidade, não. A Bíblia diz que o casamento dessas meninas durou mais ou menos 10 anos. E nesse ciclo de 10 anos, eles passaram a enfrentar uma sequência contínua de tribulações. A Bíblia não dá o cronograma, mas a Bíblia diz que passo a passo um cenário contraditório se abateu sobre aquela família. Primeiro, elas perdem o seu sogro Elimeleque. A Bíblia diz de forma seca que este homem morreu. Ela não diz se ele morreu vitimado por uma doença, ou se já era uma questão natural por causa da idade. A Bíblia não diz se ele foi ceifado por feras do campo, mas a Bíblia simplesmente diz que ele morreu. Nós não sabemos e nem podemos fazer nenhuma afirmação se esse homem morreu já passados 5 anos de estar em Moabe, se ele morreu no 2º ano depois de estar ali, ou se no 9º ano, quando já faltava um ano só, para que as bodas desses meninos completassem o 10º ano. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que sequencialmente morreu Elimeleque e logo a seguir também morrem os seus 2 filhos. Se nós entendermos isso numa sequência de anos, nós vamos entender que, passado um ciclo de tempo após tempo, aquela família foi recebendo pancadas sucessivas, pancadas que vão muito além apenas do emocional. Quando nós olhamos a Bíblia com a nossa mente de hoje, nós não conseguimos compreender o significado dessa pancada. Entenda bem, o que Deus está querendo nos mostrar nesta manhã. Se na verdade hoje uma mulher perde o seu marido, ela teve uma perda afetiva, ela teve uma perda sentimental, mas as mulheres de hoje em dia já estão habituadas por um processo evolutivo da sociedade a darem conta de si mesmas. Quantas mulheres são hoje pais e mães dentro de uma mesma casa? Elas são responsáveis pelo suporte emocional e formação dos seus filhos, mas elas também são responsáveis pelo suporte material, pelo abastecimento do lar, pelo sustento material daquelas crianças. Mas não era assim naquele tempo. Embora hoje a perda do marido seja algo que impacta emocionalmente uma mulher, é necessário viajarmos há milhares de anos atrás para entender que naquele tempo, ao perder o marido, a perda da mulher era muito maior do que nos dias de hoje. A mulher daqueles tempos desprovidas de marido, sobretudo por questão de morte, a primeira coisa que se abatia sobre ela era o preconceito cultural, pois seja qual for o sofrimento que aquelas pessoas viviam, todos que estavam à sua volta já associavam aquilo a um pecado qualquer, ou a uma maldição da parte de Deus, e a tendência natural era se afastar desta pessoa, era considerar essa pessoa um mau agouro. Não é possível, que família é esta? Primeiro morre o chefe da família, o patriarca, e logo na sequência morrem os 2 maridos. Deus me defenda, vamos nos afastar desse pessoal. Há alguma maldição sobre essas mulheres. Entenda que essa era a realidade daqueles dias.
e essas mulheres vão enfrentar todas essas realidades. E muito nos causa estranheza que no meio de uma sequência negativa como esta, nós vamos encontrar duas moças, Ruth e a sua cunhada Orfa, ficando firmes ao lado da sua sogra. Olhe bem, sendo elas criadas na cultura dos moabitas, certamente também passava sobre a mente delas reflexos dessa cultura. E elas também poderiam estar dizendo a si mesmas assim: gente, onde é que eu fui amarrar a minha jumentinha? O que é isso? Com que tipo de gente eu fui me envolver? Bem me deram conselhos a minha mãe e o meu pai. Quem me dera eu ter ouvido a minha mãe, que talvez dizia: não se case com esse povo não, esse povo é estrangeiro, esse povo não adora o nosso Deus, esse povo não tem a nossa cultura, eles não trouxeram nada para cá, eles vieram fugindo da seca, eles vieram fugindo da pobreza. Não se envolva com esse moço não, minha filha. Aqui em Moabe tem tantos rapazes bons. Aqui no ciclo dos nossos parentes você pode ter um casamento proveitoso. E diante desse cenário todo de coisas, é bem provável que a mente de Ruth e a mente de Orfa girava numa velocidade muito grande, um verdadeiro turbilhão, um verdadeiro furacão de coisas, quando as necessidades começaram a bater na porta, devido à falta dos seus sustentadores. Os homens daquela família morreram, mas de uma forma curiosa, aquelas moças em momento nenhum tentaram ou pensaram em voltar para a velha vida. Em momento nenhum, pelo contrário, quando Noemi resolve ir para Israel de volta, as duas pegam marcha ao seu lado e vão sem nenhum questionamento andando pelos caminhos da estrada que ligava a terra de Moabe à terra de Belém. Mas é interessante nós percebermos o processo de transformação de um coração, o processo de conhecimento de Deus. Essas moças vêm para uma família hebraica, uma família judaica, sem nenhum conhecimento a respeito de Jeová, mas quando elas começam a conviver naquele ambiente, quando elas começam a perceber a presença daquele ambiente, quando elas começam a perceber a felicidade daquele ambiente, o coração delas começa a ter uma experiência pessoal com o Deus de Abraão. Elas já não vivem mais das teorias de sacerdotes moabitas, elas não vivem mais dos atos sacrificiais horrendos que se praticava naquela nação, mas elas vivem um ambiente onde o nome de Deus é glorificado, elas vivem num ambiente onde um marido honra a sua esposa, elas vivem num ambiente onde tudo é cercado de oração, de gratidão, elas vivem num ambiente em que não há palavras de maldição, em que não há xingamentos, não há agressividade, e aquilo tudo enche o coração daquelas meninas de tal maneira, que toda a experiência que elas passaram em volta de imagens de Dagon, de Baal e Astarote, não conseguiu suprir a presença de Deus. Ela por si só, ela supre tudo aquilo que falta na nossa alma. Poderia faltar pão, poderia faltar a presença masculina, poderia faltar a presença de uma liderança, de um marido, mas a graça de Jeová nunca faltou na vida dessas meninas. E na hora que Noemi resolve voltar para Israel, sem bens, sem marido e sem filhos, as duas meninas dizem: nós vamos voltar com você. Agora já não é por você mais, Noemi, agora nós encontramos algo que não existe em Moabe. Nós encontramos a companhia do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E de fato elas iniciam a sua jornada. E por mais que Noemi insta com elas, dizendo: minhas filhas, o que vocês estão fazendo? Eu não tenho nada para lhes oferecer, volte para a casa dos seus pais. A Bíblia diz que essas moças continuam caminhando junto com ela, e decididas a seguirem essa jornada com ela, até o ponto de que tanto em estar com as duas, Orfa lhe abraça e chorando lhe beija, e se despede dela, e volta
para Moabe. Porém, Ruth não. Ruth continua caminhando ao seu lado. E Noemi continua advertindo aquela moça, dizendo: olha, eu não sei o que eu vou encontrar quando eu chegar lá. Eu não tenho mais filhos para te oferecer como esposo. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum discurso, eu não tenho nenhuma promessa. Mas Ruth vai responder a ela dizendo: isso já não está mais no teu controle nem no meu. Não me instes para que te deixe, nem para que eu me aparte de ti. Pois onde você for eu vou, onde você pousar à noite eu pousarei também. Se for até os 5 estrelas eu vou estar lá com você. Mas se for uma pedra na areia, num canto do deserto de Berseba, você pode ter certeza que eu vou estar lá também. Por quê? Porque o teu povo agora é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu estou indo atrás de você, Noemi, porque o teu Deus encheu o meu coração. Eu não consigo mais viver sem ele. Eu consigo viver sem Elimeleque, meu sogro, e sem o meu marido e meu cunhado, mas eu não consigo viver sem o Deus que encheu a minha vida. Aleluia! Esta é a maravilha de ter uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus não envolve ser cristão evangélico apenas. As igrejas mundo afora estão cheias de um cristianismo evangélico sem Deus, sem Jesus e sem Bíblia. Mero formalismo tentando tapar brechas no coração de uma humanidade que quer a Deus, mas não quer abandonar o pecado. Que quer a Deus, mas não quer entrar pelos caminhos da santidade. Então essa humanidade, o que ela faz? Ela fecha a Bíblia. Alguns até dizem que a Bíblia precisa ser atualizada e vendem milhões em mensagens, em coaches, em treinamentos e em vídeos de internet. Então essas pessoas estão tentando viver um cristianismo sem Bíblia, mas diferente delas, que estão atrás do Deus que prospera, do Deus que acolhe sem olhar condição, do Deus que não quer transformar a sua vida, mas de um Deus que quer se humanizar para estar com você. A teoria dessas pessoas é de um Deus que serve ao homem, mas o Senhor, a Bíblia diz, que está à procura dos fiéis da terra. Os olhos do Senhor se movem na terra, não procurando grandes catedrais lotadas de religiosos. Os olhos de Deus estão se movendo na terra, procurando aqueles que estão dispostos a ser fiéis. E é assim que o Senhor vai encontrar esta moça. Eu não sei do que você pode me oferecer, Noemi, e isto não faz diferença, porque o que você tinha de melhor você já me ofereceu. Eu encontrei o Deus de Israel e isto me basta. E lá vão as duas para Israel. E quando chegam lá, elas vão passar por algumas situações, porque todo dia, quando dá meio-dia, o estômago reclama. Elas precisam comer, elas precisam se alimentar, mas elas estão numa situação de mendicância. Então, Noemi, já idosa, diz: Ruth, aqui em Israel nós temos um costume, uma tradição da lei de Moisés, nosso pai. Você pode escolher qualquer uma dessas fazendas, e nós estamos no tempo da colheita. Vai começar a ser feita a colheita nessas fazendas. E por um trecho da lei de Moisés, os coletores, eles não podem voltar para recolher as eventuais espigas que são deixadas nos pés, ou aquelas que caem das cargas. Então, Ruth, você escolha uma fazenda e vá respigar nela. Você vai passar pelo caminho dos coletores, e você vai perceber que algumas espigas vão ficar nas plantas, e algumas delas vão ficar pelo chão. Você pode colher aquilo tudo, isso não será por alimento. Isso não é humilhante, isso não é rebaixar. Isso é atendimento a uma ordem que o próprio Deus Jeová já estabeleceu. Então você pode escolher as fazendas e ir lá fazer o seu trabalho. Ruth sai de casa e escolhe uma terra. Ela não sabe quem é o dono da terra, ela nem sabe qual é a relação que aquele povo tem com estrangeiros. Mas por alguma razão ela entra naquela fazenda e ela começa então o seu trabalho. Todos os dias, no fim da tarde, ela chega em casa levando consigo as poucas espigas que ela conseguiu recolher, as poucas espigas que ela conseguiu respigar, porque na verdade Ruth e Noemi não eram as únicas pobres em Israel naquele tempo.
E os dias vão passando, e como eu acabei de ler para vocês, em um dos dias, Boaz, o dono da terra, está ali fiscalizando o trabalho de colheita da sua safra. E quando Boaz bate os olhos no meio das gavelas, no meio dos corredores da sua plantação, ele vê ali uma moça diferente. Ele vê ali uma moça que ele não estava acostumado a ver. E então ele chama um dos responsáveis pela colheita e diz: quem é aquela moça? E a pessoa responde a ele: Boaz, meu senhor, esta moça é Ruth, a moabita, aquela que estão dizendo por aí que veio com Noemi, sua parenta. O coração de Boaz se acende na hora, a sua mente, uma lâmpadazinha acende no cérebro do solteiro Boaz, e ele diz assim: gente, eu sou remidor dessa menina, e ela é até bonitinha, eu posso planejar alguma coisa para o futuro envolvendo esta moça. Então Boaz se aproxima, ele dá ordens aos seus coletores a respeito dela. Ele diz: respeite aquela moça, viu? Ela é minha parenta, deixa ela respigar à vontade, e mais, deixa uma porção maior para que ela possa levar para casa. Naquele dia em diante, Ruth chegava em casa, ou não sei, lá no barraco onde ela morava, com uma colheita maior em sua mão. Noemi olha para aquilo e diz: mas o que é isto? E ela responde: os segadores estão deixando cair para trás, e eles estão deixando e eu estou pegando, eu estou recolhendo. Isso é muito comum na vida daquele que está sob os cuidados do Deus de Israel. Aleluia! O que é isso? Como é que você conseguiu isso? Como é que você ajuntou isso? Eu não sei não. Eu sei que eu estou seguindo a ordem do Deus de Israel. E eu vou caminhando e vou colhendo. Eu vou cumprindo o propósito dele e vou recolhendo. Há uns dias atrás alguém testemunhou comigo: pastor, eu estou aqui nesse país há tantos anos, eu passei muita luta aqui nesse país, mas graças a Deus o Senhor tem me prosperado, e lá na minha nação eu tenho um patrimônio que as pessoas nem sabem. Eu vou dizer para o senhor aqui como que é e quanto que é, mas olha, pastor, eu não sei como isso acontece, eu não sei como isso tudo veio à minha mão, mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos como as coisas vêm às nossas mãos. Há uma ordem do dono da terra a nosso respeito, e ele diz: deixa ele crescer, deixa ela se alimentar, deixa ele crescer e se desenvolver. O dono da terra está aqui nesta manhã para estender essa mesma promessa sobre a sua vida. Aleluia. Investiga daqui, investiga dali, porque sogra é um bicho danado. Quem é sabe. Noemi rapidamente descobre: quem é o dono dessa terra? É um tal de Boaz, minha filha. Ô irmão, como é importante a gente estar ligado no céu. Às vezes o Senhor, vou até trazer para vocês aqui uma ilustração que tem muito lá no Brasil. O sujeito estava agarrado numa árvore. Um grande temporal inundou toda aquela região. Água passando para todo lado, e ele agarrado na árvore, dizendo: Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, não deixa essa árvore quebrar, não deixa ela ser levada pelas águas. Provê para mim, Senhor, um meio de salvação. E passa uma tora enorme boiando naquela água. Ele vê aquela tora ir-se embora e continua orando e clamando. Daqui a pouco passa um colchão inflável boiando sobre aquela água, e ele está ali agarrado no galho, dizendo: Senhor, tem misericórdia, manda alguém, manda alguém. Daqui a pouco os socorristas sobrevoam aquele setor de helicóptero e, olhando em volta para ver se salva alguém, lançam para ele uma escada, mas ele está agarrado naquele tronco de árvore, clamando: Senhor, envia alguma coisa, até que aquele tronco se quebra e ele se perde nas águas. O que nós queremos entender, irmãos, é que às vezes nos falta visão e entendimento. O Deus a quem nós servimos está nos suprindo o tempo todo. O Deus a quem nós servimos está abrindo portas em todos os momentos. Até mesmo aquela história contraditória que você viveu, até mesmo aquele episódio que você até hoje julga como se fosse perda, não entenda, meu irmão, que o Senhor virou as costas e te abandonou, não. No meio daquele episódio Ele proveu vitória, no meio daquele episódio Ele proveu graça, Ele proveu força. Pastor, como é que o senhor pode provar isso? Eu provo muito fácil, irmão.
Olha você assentado aí, olhando para mim e dando glória a Deus. Olha aí você aí. É isso, você só está aqui hoje porque no meio da prova, o Deus de Israel abençoou a sua vida e te deu vitória. Tenha visão e entendimento das coisas que Deus faz. É Deus o tempo todo. Não é sorte. Não é coincidência. Oh, que coincidência, Noemi. Com tantas fazendas eu fui escolher logo a de Boaz. Não é coincidência não. Há um direcionamento de Deus sobre a sua casa. Há um direcionamento de Deus sobre a sua família. Se você trocou Baal, se você tirou Astarote da sua vida, se você deixou Moabe e escolheu Israel, o Deus de Israel está direcionando a sua vida. Ele tem compromisso com aqueles que fazem compromisso com Ele. Tira isso da sua cabeça. Coincidência não tem. Existe propósito. Você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. Você está em família porque Deus estabeleceu a sua família como uma plataforma bem alta, de onde o nome dele é visto e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Os dias vão passando, o coração de Boaz vai se prendendo àquela moça, e ele resolve entrar em contato com ela. E ela está colhendo aqui, está correndo atrás ali, está trabalhando muito. Então ele chama ela e diz: olha, moça, você vai me fazer um favor, a partir de hoje, você vai ficar aqui. Você não vai mais ter que ficar trocando de terra, porque a colheita está ruim, ou está melhor, ou está pior. Eu quero que você fique aqui. E ele começa a dar palavras de bênção para aquela moça, e nessas palavras, porque o tempo já não nos espera, eu quero trazer para você 4 princípios para a prosperidade de Deus na sua vida. 4 princípios fundamentais para que a bênção de Deus esteja sobre a sua família. Aqui nós temos uma moça chamada Ruth e um homem chamado Boaz. Eles vão ser marido e mulher daqui a pouco, mas por enquanto eles não são. Eles são apenas um projeto de Deus. Boaz não sabe que ele é um projeto de Deus. Ruth também não sabe. Mas a humanidade vai ser salva por Jesus Cristo por causa do casamento desses dois. Perceba que Deus tem maneiras estranhas de trabalhar, mas Deus trabalha o tempo inteiro. Aleluia, entenda isso. Deus tem maneiras diferentes de trabalhar, muitas vezes incompreensíveis para nós, mas Deus trabalha o tempo inteiro. Perguntaram a Jesus um dia se ele não guardava o sábado, e a resposta de Jesus foi: o meu Pai trabalha ainda, e eu trabalho também. Não há descanso em Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não cansa. Um Deus que cansa não pode ser Deus. Um Deus que precise descansar não pode ser Deus. Nele não cansa. O Salmo 121 diz que ele não dorme, não toscaneja, não cochila. Ele está ao teu lado. Ele diz: eu sou a sombra à tua direita, de maneira que o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O que ele quer dizer? As 24 horas do seu dia, o Senhor trabalha. E o profeta escreveu dizendo: desde o passado nunca se viu de um Deus que trabalha em prol daqueles que o creem, que nele creem. É natural que o humano se dobre e preste serviço para uma divindade. Olhe bem isso aqui, o que o profeta quer dizer. O que se vê no meio das religiões são os homens prestando serviço às suas divindades. Eles fazem sacrifícios para as suas divindades. Em algumas épocas do ano, eles colocam as suas divindades nas costas e carregam elas em procissão pelo meio da rua. Eles colocam as suas divindades em pedestais. Eles passam um pano para tirar a poeira de cima das suas divindades, não é verdade? Eles fazem sacrifícios até mesmo de sangue. Em todo o mundo, os homens trabalham para agradar as suas divindades. Somente no reino de Deus há um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Enquanto você está aqui glorificando, enquanto você está aqui exaltando, o seu Deus está trabalhando em favor da tua vida. Enquanto você está orando e glorificando a Ele, Ele está cuidando do futuro das suas crianças. Enquanto você está aqui na terra batalhando pelo Evangelho, Ele está preparando moradas para te receber.
receber lá no céu. Aleluia! Nesses princípios que eu quero mostrar para os irmãos, eu quero dizer que a humanidade é fruto desses princípios, por causa das atitudes desta moça e deste homem. Há uma metáfora aqui. Há aqui um discurso simbólico da redenção de toda a humanidade. Aqui Boaz representa o noivo, que é Jesus. Aqui Ruth representa a igreja, que é a noiva. E todo esse enlace que está acontecendo aqui é um enlace de remissão. É exatamente isso que Jesus fez com a sua igreja. Nós estávamos famintos, nós estávamos caídos, estávamos debaixo de um jugo de maldição, mas o noivo Jesus nos remiu ali na cruz do Calvário e nos comprou para sermos dele, e a partir deste dia, todas as nossas dívidas ele pagou. Todo o escrito da dívida que nos era contrário foi rasgado por ele, e hoje nós adoramos a Deus em novidade de espírito, sabendo que o preço já foi pago lá na cruz, e nós não devemos mais nada ao inferno. O diabo perdeu o domínio que tinha sobre nós, porque o pecado nos dominava, mas Jesus morreu e o pecado foi pago. O preço do pecado foi pago pelo sangue de Jesus Cristo, que te lavou, que te remiu e que te deu liberdade para uma nova vida no Senhor. Mas deixa eu falar para vocês desses princípios que Ruth precisaria se submeter. Ruth é a igreja. O primeiro princípio é o princípio da fidelidade. Boaz diz a Ruth: não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com aquelas que são minhas. Perceba que aqui há uma declaração de Boaz, que Ruth deveria ser fiel. O não passar para outro campo aqui é uma ilustração espiritual de uma ordem divina para que você não saia do lugar onde Deus te colocou. Deus te proveu este lugar, é aqui neste lugar que Ele te chamou, e é neste lugar. Quando eu digo lugar, eu não estou me falando de um espaço geográfico, não. Hoje o Ministério Vida está aqui, amanhã ele pode estar num outro lugar. Eu não estou lhes falando de um lugar geográfico, eu estou lhes falando de uma posição espiritual. Você e eu vivíamos no reino das trevas, você e eu vivíamos num lugar horrível, e a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É nesse lugar que você deve ficar, não saia desse lugar. Ruth ouve a palavra do seu noivo, e a palavra do seu noivo é: não saias deste lugar, não vás colher em outro campo. Irmãos, está cheio de evangélico no mundo afora, querendo colher no campo de Deus, e querendo colher também em outros campos. A palavra de Deus te traz um princípio: você pode ser evangélico e colher aqui e colher lá. Aqui você colhe comunhão, aqui você colhe pertencimento, aqui você faz parte de alguma coisa. Aqui, quando você precisar, você vai colher ajuda, a igreja vai te estender a mão, vai te ajudar. Mas há pessoas que querem colher também em outros campos. Há pessoas que querem também buscar donativos espirituais em outras fontes. Há crentes que estão hoje se dividindo entre Baal, Astarote e Jeová. Mas isso é impossível. Aqui está claro o princípio: você quer fazer parte da noiva? Você quer ser Ruth nesta vida? Então não colhas em outro campo. Deus já proveu um campo para você. Deus já proveu um lugar onde os segadores vão deixar a palavra para que você pegue, deixar o alimento para que você coma. Não vá colher em outro campo. Fique na presença de Deus. Fique na palavra de Deus. Hoje a filosofia é um desafio, é um campo onde muitos crentes estão indo colher. Hoje o materialismo é um campo onde muitos crentes estão indo colher.
Mas Deus está falando nesta manhã para todos nós: não vá escolher em outro campo. Lá no outro campo tem segadores que não vão ter respeito pela sua pessoa. Mas Boaz diz para Ruth: aqui eu já dei ordem aos meus moços, ninguém vai mexer com você. Os moços, os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. No outro campo você pode ter até alguma coisa interessante para buscar, mas lá os segadores vão mexer com a sua vida, lá os segadores vão destruir a sua fé, lá os segadores vão sucumbir a sua família. Mas aqui não, na posição que Deus te colocou, Ele já deu ordens a seu respeito, e você será preservado pelo cuidado de Deus. Fidelidade não é algo que somente agrada a Deus. Fidelidade é uma chave para o nosso sucesso nesta terra. Aleluia! Daniel vai se tornar um dos maiores sábios da Babilônia, mas antes disso, ele será testado na sua fidelidade, na condição de preso. José vai se tornar governador do Egito, mas antes disso, ele será exposto a outros campos. Ele vai ser exposto aos campos da traição, ele vai ser exposto aos campos da escravidão, ele vai ser exposto ao campo da prisão, ele vai ser exposto ao campo do adultério oferecido na casa de Potifar. Mas em todos esses episódios, a Bíblia diz que ele vai colocar no coração o desejo de ser fiel ao Deus de Israel. Então não colhas em outro campo, você será seduzido a colher em outro campo, você será seduzido a beber em outras fontes, você será seduzido a caminhar por outros caminhos. Mas diz o Senhor, se você atender a palavra de Deus, se você atender ao conselho de Deus, Deus já tem dado ordens a seu respeito, Deus já tem um propósito desenhado a respeito da sua vida. Se você crer nisso, você vai colher, você vai se encher, é mais, você vai ser transportado para fazer parte da família de Deus. É o que acontece com Ruth. Não se trata de alimento, se trata de um propósito de Deus. Ela ainda não sabe, mas ela vai se tornar noiva. Ela ainda não sabe, mas ela vai se tornar esposa. Ela não sabe ainda, mas ela vai gerar frutos e vai ser mãe. Por quê? Porque está andando pelos caminhos da fidelidade. Assim também nós, como igreja de Cristo, há um plano desenhado para nós. Nós ainda não sabemos. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem passou pelo coração do homem, mas já está tudo desenhado no projeto de Deus. Então fique no campo onde Deus tem te semeado, não vá colher em outro campo, resista à tendência da sua vida e seja fiel ao Senhor, porque o relacionamento com Deus começa com um princípio de fidelidade. Assim também é o relacionamento na sua família. Seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido, seja fiel. Não deixe que a infidelidade entre na sua casa. Não deixe que os muros da sua casa sejam derribados para que a infidelidade entre lá. A infidelidade frustra os propósitos de Deus na sua vida. Deus permanece sendo Deus se eu sou infiel, mas eu saio de debaixo das suas promessas, eu saio de debaixo das suas bênçãos. Deus é fiel, nós somos infiéis, e a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Fiel a quem? Ao infiel? Não. A Bíblia ensina que Deus permanece fiel à natureza dEle. A alma que pecar, esta morrerá. Você quer ter um negócio com Deus? Fidelidade, não vá colher em outros campos. Aí vem aqui o versículo de número 9. O segundo retrato que Boaz passa para Ruth, sua amada, é: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Aqui a Bíblia já está falando de estar atento, de estar desperto, de estar acordado, de estar de olhos abertos. Se o primeiro princípio para o sucesso na vida familiar, na vida espiritual, é a fidelidade, o segundo princípio é a vigilância. Sem vigilância você não colhe, porque tudo que você planta, o filisteu quer recolher, o midianita quer invadir a sua plantação e levar.
Tudo que você planta e planeja, o inimigo quer retirar de você. Se você não tiver vigilância no seu relacionamento, se você não tiver vigilância no seu ministério, se você não tiver vigilância no seu pastorado, o inimigo está aí, invadindo a sua plantação. Os filisteus faziam isso nos dias de Sansão, e os medianitas faziam isso nos dias de Gideão. Hoje foi falado aqui sobre lagar que transborda. Hoje foi falado aqui sobre celeiro que está cheio. E o princípio que foi colocado aqui foi o princípio da fidelidade. Mas se o seu lagar está transbordando, se o seu celeiro está cheio, e você não entra pelo princípio da vigilância, o inimigo está aí para roubar, meu irmão. Ele está aí para matar e para destruir. O inimigo está aí para fazer um arraso na sua casa, na sua família. A igreja intercede por você, o pastor ensina a palavra, o Espírito Santo fala ao seu coração, mas se você não vigia, se você não toma conta, se você não mantém os seus olhos abertos sobre o campo, o inimigo está aí para roubar. Deus está falando nesta manhã com todos nós. Há um propósito de Deus para a sua família, para a sua igreja e para a sua vida, mas o inimigo está aí querendo levar a sua colheita. A palavra de Deus para nós nesta manhã é: guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem, vigia, esteja acordado. O pecado, as oferendas sempre estarão te chamando para um outro lado. O inimigo sempre vai querer atrair os seus olhos. Lá no Brasil se costuma dizer assim: a grama do vizinho sempre parece mais verde. Eu estou aqui com a minha colheita, mas eu olho para lá, alguém está colhendo mais, eu digo: olha, é para lá que eu vou. Enquanto eu vou para lá, a minha colheita ficou aqui, o devorador está aí, meu irmão. Aquele que vem para levar, está aí levando. Mas a palavra de Deus, para quem quer ser igreja, para quem quer ser... Ruth, você quer ser minha noiva? Quero. Então, vigia, anda por caminhos de santidade, seja fiel, olhos abertos ao teu campo, olhos abertos àquilo que foi colocado por Deus na sua mão. Essa mulher que está aí do seu lado, meu irmão, você não ganhou num concurso de namoro pela TV. Esta pessoa que caminha ao seu lado, minha irmã, você não participou de um concurso de Miss para ganhar ele, não, foi Deus que colocou na sua mão. Esse é o seu campo. Olho no seu campo, vigia o seu campo, cuida do seu campo, trabalha com o seu campo, porque esse é um princípio de Deus para abençoar a sua vida. É uma falta de sabedoria nossa querer entregar tudo para Deus, sendo que Ele nos entregou primeiro. Foi Ele que entregou. Ele vai cuidar, mas Ele tem princípios para nós. Ele te entregou, mas você tem que ser fiel. Ele te entregou, mas você tem que vigiar. Você tem que tomar conta. É a bênção de Deus para a sua vida. É o talento que Ele te deu. Trabalhe para adquirir coisas e perca as bênçãos de Deus na sua vida. Você pode se tornar o homem mais rico do mundo, mas você não tem nada. Um homem sem família, uma mulher com a sua família destruída, uma igreja onde só se tem atos religiosos, já perdeu tudo. É por isso que lá no Apocalipse o Senhor diz para Laodiceia: tens nome de que vives, mas estás morto. Há casamentos aí, meu irmão, que no Facebook, no Instagram, parece que está uma beleza. Só vê fotinha de sorriso, de biquinho e de passeio no shopping e nas paisagens por aí afora. Mas no convívio pessoal daquela casa, os filhos não respeitam mais os pais, os maridos não amam mais as suas esposas, não existe diálogo, não existe mais nada. O que faltou? Faltou você colocar os seus olhos atentos ao seu campo. Deus está falando conosco. Se você quer receber propósitos de Deus na sua vida e na sua família, os teus olhos estejam atentos ao campo onde você foi semeado. É atenção redobrada. O seu trabalho é um campo. Esteja atento ali no seu trabalho, se desenvolva. O que você é? Você é um profissional da construção civil? Seja o melhor, seja o mais hábil, seja o mais rápido. Você é o quê? Você trabalha com mecânica, restauração?
você é um profissional de saúde, você é um comerciante, o que você é? O que você faz? É o campo onde Deus te colocou. Os teus olhos estejam atentos ao teu campo. Quem coloca os olhos no campo dos outros é invejoso, e a Bíblia diz que os invejosos não têm parte no reino de Deus. Quem recebe os princípios de Deus, coloca os olhos no seu campo e cuida deles, porque o Senhor fará prosperar quando ver fidelidade e vigilância do seu povo. Deixa eu caminhar para encerrar. O terceiro princípio de Deus está escrito aqui no mesmo versículo 9 no final. Ele diz: tendo sede, vai aos vasos e bebe. Irmãos, isso aqui é um princípio espiritual que eu precisava de mais uma hora para falar sobre isso aqui. Tendo sede, vá aos vasos e beba. O que Deus está dizendo? Boaz está dizendo para Ruth: não fique sedenta. A sede te fragiliza, a sede te enfraquece. Deu sede, para o trabalho e vá beber no seu vaso. Vá ali tomar água. Aqui o princípio é saciedade e fortalecimento. Eu falei sobre fidelidade, eu falei sobre vigilância, e aqui a palavra está falando sobre saciedade, fortalecimento. Escute bem o que Deus está falando com você. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol. Ruth está colhendo as suas espigas, ela está trabalhando, mas ela está sedenta. Mas ela diz: eu não vou beber água não, senão alguém vai pegar essa espiga. Eu quero essa, eu quero aquela também. Opa, tem uma lá. Eu vou pegar aquela, depois eu bebo água. Mas a Bíblia está dizendo: deu sede, vá lá beber água. Deu sede, vá saciar a sua sede. Amados, estamos debaixo da presença de Deus. Estamos debaixo do propósito de Deus, mas a Bíblia está dizendo que em alguns momentos da sua jornada vai ter sede, vai faltar energia, vai faltar vigor. Em alguns momentos da sua jornada vai ter dificuldade, vai ter frustração. Quando isso chegar, dê prioridade ao que tem prioridade. O trabalho pode esperar, a colheita pode esperar, até mesmo a presença num culto pode esperar. O que não pode faltar é a sua comunhão com Deus, é o seu equilíbrio com Deus. Em algum momento do seu relacionamento conjugal vai chegar tempo de sede, vai faltar entendimento com a esposa, com o marido. Se eu estou revoltado com a minha esposa, se eu estou brigado com ela, se eu estou em pecado de ódio contra ela, o que adianta eu estar aqui com esse microfone na mão falando alguma coisa para vocês? Não, eu tinha que largar tudo e ir beber da água da vida. Eu tinha que largar tudo e saciar a minha sede. Eu tinha que parar com tudo e consertar a minha vida com Deus. Deus está falando conosco nesta manhã. Nós precisamos saber a hora de parar. Há um tempo de parada, há um tempo de dizer basta e nos encher da água viva que desce do céu. E aí nós vamos voltar para os campos, e aí nós vamos colher em dobro, e aí nós vamos ter saúde espiritual. Por quê? Porque Jesus sacia a nossa sede. Jesus sacia a nossa sede. Ele nos dá saciedade e Ele nos fortalece. Tentar qualquer coisa em Deus fora desses princípios é perder tempo. Ah, mas eu tenho talento, eu não sei por que acontece isso comigo. O outro lá consegue prosperar mais do que eu. É porque ele está olhando princípios e você está olhando trabalho. Ele está buscando fidelidade ao Senhor. Deu a hora, ele diz: opa, é meu tempo. Ah, não, isso é muito sério. Não pode ser fruto de tradição. Os muçulmanos fazem isso por tradição. É ou não é? Deu hora, não importa onde esteja, nem o que está fazendo. Tapetinho desenrolado no chão e falar com o Deus deles. Não é disso que se trata, não se trata de tradição. Eu estou falando de vida com Deus. Você tem que ter essa prioridade. Está fechando mais cedo hoje, por quê? Está saindo mais... Para onde você vai? Vou para a vigília. 10 da noite, que hora você tem que levantar para trabalhar? Eu tenho que levantar às 5 da manhã. Mas rapaz,
Você não vai descansar. O que está acontecendo com você? Por que você está fechando mais cedo? Por que você está indo tarde para a igreja? Por que você está pagando esse preço? Por que você está jejuando? Por que você está parando tudo para cuidar disso aí? É porque deu sede. É porque deu sede. E se deu sede, a palavra diz: deu sede, vá beber água. Tudo pode ficar para amanhã, mas a tua comunhão com Deus não pode ficar para outro dia. Deu sede, vá buscar nas fontes das águas vivas, porque Jesus tem água para te dar. É vigilância, é fidelidade, é saciedade e fortalecimento. Deus não nos fez para a fraqueza, e a Bíblia diz que se você se mostrar fraco na hora da peleja, a sua força será pequena. Então para tudo e beba água. Jesus fez isso na noite, num dia de Páscoa, Jerusalém lotado de gente, e aquela multidão num calor escaldante de Israel, e Jesus se levanta em alguma plataforma e abre um grito e diz: ei, quem tem sede? Todo mundo olhou para ele, todo mundo estava com sede. Venham a mim e bebam, venham a mim e bebam. É o que Deus está falando. Você não precisa ter sede, você não precisa trabalhar e se esgotar, você não precisa se matar, você não precisa morrer na colheita. Vá beber água, tem água viva sendo derramada, água cristalina que verte do trono de Deus. A palavra de Deus se alimenta dessa água, beba dessa água, se banhe nesta água. Aleluia. Deixa eu te falar do melhor princípio, que eu vou fechar a Bíblia aqui para falar com você. Gratidão. E aqui a gente encerra. Depois que Ruth ouviu todos esses princípios, a Bíblia diz que ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e declarou aquilo que todo verdadeiro abençoado declara. Ela declarou assim: eu não mereço nada disso. Sabe qual é o problema da falta de bênção na nossa vida? É que, pelo contrário de Ruth, a gente acha que tem menos do que merece, e está sempre cobrando de Deus, exigindo de Deus, reclamando com Deus. Ei, você está agindo com Deus como se Ele fosse o juiz iníquo da parábola, mas Ele não é. Ele já supriu tudo que você precisa. Diferente de alguns que querem exigir que Deus lhes dê alguma coisa, Ruth recebe e diz: mas eu sou só uma estrangeira, eu não mereço. Ela se inclina com o rosto em terra e diz: por quê? Porque eu achei graça em teus olhos. Tem uma força tão grande nesta frase. E eu queria que você perguntasse isso para Deus agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor, por que eu achei graça aos teus olhos? O que aconteceu que chamou a sua atenção para mim? Por que no meio de 7,5 bilhões de pessoas no mundo, o Senhor me viu? Por que eu achei graça aos teus olhos? Mas veja bem, não se trata apenas de questionar. Isso aí o ateu também faz, ele questiona tudo, ele questiona até a existência do seu Deus. Aqui não é só questionamento. Antes de questionar, Ruth vai se ajoelhar aos pés de Boaz, se encurvar diante dele, ou seja, ela vai demonstrar gratidão. Eu acho que a gente deveria reclamar menos e agradecer mais. Eu acho que a gente deveria pedir menos oração e contar mais testemunho. Eu acho que a gente deveria encher os céus menos com clamores e mais com palavra de adoração a esse Deus. Então pergunte a Deus: Senhor, por que o Senhor fez isso por mim? Por que o Senhor me deu essa mulher maravilhosa, esse marido bom? Por que o Senhor me deu esse filho querido que está aqui no meu colo, meu Pai? Eu não mereço nada disso. Por que o Senhor me trouxe nesta manhã para esse lugar? Eu não mereço colher neste campo. Por que o Senhor fez? Ele vai te responder agora: eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque eu tenho um propósito na sua vida. Boaz vai fazer por Ruth porque ele quer ela para ele. Boaz vai agir com Ruth porque ela quer que ela seja a sua esposa. Deus está falando contigo nesta manhã. Ele está fazendo tudo isso em seu favor. É porque Ele quer ser o seu dono. Ele quer que você se entregue para Ele. Ele quer um compromisso só contigo. É porque Ele te ama. É por isso que você achou graça nos olhos de Deus. Você é um agraciado.
você é uma agraciada, você encontrou lugar no coração de Deus. Seja grato nesta manhã. E eu queria convidar você a manifestar essa gratidão nesta hora. Eu queria te desafiar nesse nosso último encontro, nesse nosso último momento de reflexões. Deus está movendo o meu coração em seu favor. Olha, queridos, geralmente os princípios éticos nos mandam reclamar em particular e agradecer em público. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós reclamamos em público e lá no silêncio do nosso particular com Deus, a gente faz uma pequena oração dizendo: Senhor, eu te agradeço por isso ou por aquilo. Mas o princípio ético é diferente. Eu quero reclamar, eu vou em particular. É Gideão malhando trigo no lagar e reclamando com Deus. O anjo vem falar com ele dizendo: ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele diz: o Senhor é comigo uma ova, o Senhor é comigo uma vírgula. Se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui amassando trigo no lagar? Lagar é lugar de amassar uva. Trigo se trabalha nele na eira. Eira é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de uva, é lugar de fazer vinho. Trigo é lá debaixo do sol, secando para depois ser malhado. Uva não, uva é no lagar, é pisado, num lugar fresco. E deu sede, você já colhe do vinho que você mesmo fez e bebe. Mas ele está malhando trigo no lagar para tentar esconder dos midianitas que vinham roubar. Então, quando ele ouve a palavra no particular, ele questiona a Deus dizendo: se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui nesse tempo ruim? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por esta prova? Mas quando Deus fala com ele, quando Deus prova a fé dele, quando Deus confirma que é ele mesmo o homem de Deus, ele vai diante do povo na autoridade do Senhor. Ele levanta um exército poderoso de 300 homens, e com esses homens o Deus de Israel vai jogar os medianitas no chão. Então reclame com Deus no seu privado, mas glorifique a Deus publicamente, declare a bondade de Deus publicamente, exalte o nome do Senhor publicamente. Aquele que declara Jesus publicamente, Jesus fará a declaração dele diante do Pai e dos seus anjos. Eu olho para o futuro e vejo o dia em que Glauber vai entrar no reino dos céus, e o Senhor Jesus vai fazer o memorial do seu nome, o Senhor Jesus vai fazer o memorial do nome do Sérgio, o Senhor Jesus vai fazer o memorial da Valdete, o Senhor Jesus fará o memorial do Otoniel, do Jadson e de todos nós, porque agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu quero fazer uma declaração ao autor da minha vida e queria convidar você a fazer isso. Nós vamos nos expor publicamente nesta manhã. Levanta aí do teu lugar. Levanta do teu lugar em nome de Cristo Jesus. Caminha para cá quem quiser caminhar. Quem quiser ficar aí, fique à vontade, mas eu vou ficar aqui. Eu estou aqui diante do campo que Deus me deu nesta manhã, para declarar publicamente: eu estou suprido, eu estou cuidado, eu estou abençoado, eu estou alimentado pelo Senhor, dono de toda a terra. Se você tem na sua vida um desejo de ser suprido, seja sincero diante do seu Deus. Se você não se sente suprido na plenitude, o Senhor tem um milagre para a tua vida nesta manhã. Se você não se sente guardado o tanto que você precisa, que a sua alma clama, o Senhor tem um chamado para a sua vida nesta manhã. Declara publicamente, não se esconda, vem se juntar comigo aqui na frente enquanto nós adoramos, e enquanto nós adoramos a Deus, um movimento espiritual vai acontecer na sua vida, uma essência nova, algo novo de Deus vai acontecer com você. Se você não estava muito fiel ao Senhor, hoje você vai receber graça para poder andar em fidelidade. Se você estava com a sua vigilância meio balançada e você não estava tomando conta das prioridades na sua vida, conosco está o Senhor, que quer fazer com que a sua colheita não seja roubada. Se você está com alguma dificuldade de entender os princípios de Deus para te abençoar, eis que o Espírito do Senhor é sobre nós nesta manhã. Este princípio de tarde será coroado na sua vida.
uma graça será derramada sobre você, e a glória do Deus de Israel vai te transformar em noivo de Cristo, igreja do Senhor, destinatário das heranças, das bênçãos do seu noivo. Ruth vai chegar em Israel pobre, mas vai se tornar a mãe de Obed, a avó de Jessé, bisavó de Davi e parenta do Senhor Jesus Cristo, que é o seu Salvador e o meu. Deus é o Deus dos impossíveis. Uma moabita, uma adoradora de deuses falsos, está na genealogia de Jesus. Você é Ruth nesta manhã. Você também não merecia, eu também não merecia, mas o Senhor da terra chamou o meu nome. O Senhor da terra me deu um campo, o Senhor da terra me deu água viva para beber. Seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Levante a sua mão e diga: Senhor, porque eu. Se inclina na presença dEle, se inclina na presença dEle. Não é Ruth diante de Boaz, é você e Deus, é você e Jesus. Se inclina na presença dEle, receba a glória dEle. Ele vai falar ao teu coração: Pai, por que o Senhor está fazendo isso comigo? É porque eu te amo, é porque eu te amo. Eu quero que você seja meu. E onde estiver, aleluia, chamar pela glória, aleluia, a glória de Deus, aleluia. Lamanai, que a fúria que já pisou no santo dos santos, aleluia. em outro lugar, não sabe, não dá para ser moabita mais. E onde estiver, não dá para voltar para Moabe. É no campo de Deus, é no campo de Deus. Receba essa glória, sinta esta presença, renova a tua força. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, no lugar de delícias, debaixo da proteção do teu noivo Jesus. Adore a Ele, adore a Ele. Deixa essa lágrima descer aí, varão. Deixa essa lágrima escorrer aí, varoa. Sinta esta presença gloriosa. Seja suprido em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós oramos em Teu nome e a Ti agradecemos, Pai, porque essa é a nossa história. O Senhor também foi nos buscar num lugar distante. O Senhor também nos envolveu em situações contraditórias, mas o Senhor propiciou o nosso encontro contigo. E tendo encontrado contigo, o Senhor nos deu uma visão e um campo. O Senhor nos deu um propósito e uma colheita. Aleluia! O Senhor nos entregou provisão na nossa mão e mais. O Senhor nos introduziu na tua família, Deus. O Senhor nos deu um novo nome. Onde havia veste de luto, o Senhor nos deu vestiduras nupciais. Onde havia viuvez, o Senhor tornou a tua igreja uma alegre mãe de filhos. Onde havia fome, o Senhor supriu as nossas necessidades. Então eu te louvo, eu te agradeço, eu manifesto a minha gratidão, eu abençoo o teu povo. Seja louvado o teu nome na vida deste homem, seja louvado o teu nome na vida desta mulher. Que as portas se abram, ó Deus, que a colheita seja multiplicada, ó Deus, que a vigilância esteja atenta, que os sedentos sejam saciados e que o nosso coração se encha de graça, de gratidão, que nos permita abrir a boca e glorificar o teu nome. Eu te glorifico, eu te glorifico, eu te glorifico, Jeová. Eu te adoro na beleza da tua santidade, Senhor da terra, ó Senhor dos céus. Eu te louvo e te agradeço, bendito seja o teu nome. Que assim também seja com o teu povo nesse lugar. Que os lagares transbordem, que as eiras se encham, que haja plenitude da tua presença, pois já não somos mais forasteiros, já não somos mais moabita, já não vivemos mais na estrada, somos da sua família, Pai. Somos adotados em Cristo, somos a tua noiva, somos a tua igreja. Seja glorificado em nome de Jesus. Diz amém, e adore ao Senhor.
tempo é contra a gente. Quantos foram abençoados por essa palavra? Irmãos, o sobrenatural de Deus está aqui. Por quê? Porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, não tem como ficar parado, não tem como ficar calado, não tem como você não manifestar a tua gratidão pelo sacrifício da cruz. Reclamar, como ele disse, é no privado, e agradecer é publicamente. E nós precisamos agradecer a Deus pela vida dos pastores, o pastor Jadson, a pastora Márcia, que nos honraram esses final de semana. E eu vou falar para vocês, vai ser daqui para frente algo sobrenatural. Porque eu sei que Deus ele vai fazer uma restauração nas famílias dessa igreja e das igrejas que caminham com a gente. Por quê? Porque Deus ele honra a sua palavra. Deus honra os seus profetas. E o pastor Jadson ele veio aqui como profeta de Deus. E ele liberou esses dias essas palavras que foram sobrenaturais. Foram palavras de confronto, palavras de ensinamento, palavras de transformação. Agora a gente abraça e nós caminhamos para um novo lugar. E passamos a viver aquilo que nós aprendemos. Passe a viver aquilo que Deus falou com você. Esses 4 princípios que Ele nos ensinou. Passe. E você vai ver a sua vida ser transformada. Amém? Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor, que o poder do Altíssimo renove as tuas forças a cada dia. Que Ele restaure o teu emocional. Que Ele restaure a sua alma. Que Ele restaure as tuas forças físicas. No santo nome de Jesus. Que aonde você caminhe, você tome posse, porque o Senhor entregou nas tuas mãos. Eu abençoo você, povo de Deus, no santo nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos encerrados. Dá um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Declare sobre a vida dele a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém?